A produção de leite a pasto é uma técnica desenvolvida por pesquisadores da Embrapa, que melhora a nutrição e a produção do gado de leite. E olha que são muitos benefícios desse manejo para o rebanho. Veja só. Nos últimos anos, o manejo de pastagens para produzir leite ganhou bastante popularidade em quem trabalha com pecuária. Isso se deve ao fato que o método é considerado como viável, deixando a produção mais barata. Grande parte do rebanho leiteiro do Brasil é mantido em pastos, independentemente de serem cultivados ou nativos. Eles costumam ser a única fonte de nutrição para os animais. Mais da metade dos custos estão relacionados à alimentação no processo de produção de leite. É fundamental que os pastos sejam geridos de forma economicamente sustentável. Do contrário, os resultados produtivos podem ficar longe do esperado. Por isso, a Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, após muitos anos de estudos e pesquisas, desenvolveu uma nova técnica que melhora a nutrição animal e a produtividade do gado de leite. Começou junto com a Embrapa. Começou há 46 anos atrás. O nosso pessoal viajou para a África, foram coletar sementes desses materiais todos, trouxeram para Campo Grande, um pouco para a Colômbia, um pouco para várias estações experimentais da Embrapa, e nós fomos observar esses indivíduos. Muitas vezes num campo tem 6.000 plantas diferentes para selecionar aquela mais promissora. E isso aí são anos e anos de pesquisa para lançar um material. E esse é o exemplo do Tamani que está aqui atrás. O Tamani é um pânico híbrido natural da África que nós trouxemos há muitos anos e fomos fazendo seleção massal. Aqui na Embrapa Arroz e Feijão, em Santo Antônio de Goiás, tem uma área com pasto do gênero Panicum Tamani. Uma das principais características dele é o porte baixo, com alta produção de folhas, de alto valor nutritivo e fácil manejo. O que a gente busca sempre são plantas que resistam ao pastejo, a boca e o pé das vacas, né? E que produzam muita folha e que recupere rápido. Segundo o especialista, não basta ter atenção à planta forrageira e os animais. Também é preciso compreender como o capim é transformado em leite quando se trabalha com animais no pasto. Entre os aspectos que influenciam na produção estão quantidade de luz disponível, temperatura, nutrientes do solo, água, número de animais, taxa de lotação, tempo e intervalo de pastejo, número de piquetes, facilidade de gestão do animal, potencial genético, estado fisiológico. Uma pastagem como essa de Pânico Tamani, nós vamos trazer os animais mais ou menos nesse ponto, na altura do joelho, e as vacas vão pastejar esse material até a metade dessa altura que ela estava, até cerca de 25, 30 centímetros. O que nós queremos é que o sol não queime a matéria orgânica do solo. Nós nunca queremos expor solo tropical aos raios solares. Por outro lado, manejando bem isso aqui, daqui a 20 dias nós podemos trazer as vacas de volta. Daqui a 3 semanas, alguns dias a mais, alguns dias a menos, quando chegar nesse ponto aqui. O interessante é que com esse tipo de manejo, nós permitimos essa planta recuperar. A maioria do nosso pessoal rapa o pasto até embaixo, não deixa folha. E se não tem folha, não tem fotossíntese para recuperação rápida. Por isso que eles não conseguem fazer um rodízio rápido. Por outro lado, cada vez que nós fazemos um pastejo, nós matamos parte do sistema radicular, mas ele vai ficar lá apodrecendo e essas raízes que vão apodrecendo vão criando as porosidades. Nós podemos, numa área como essa, ter 80, 100 milímetros de chuva que não vai ter corrimento, não vai ter enxurrada, porque nós temos um solo vivo, um solo poroso, próprio para isso. A tecnologia está em prática há 6 anos e muitos produtores do país já estão investindo na nova técnica. Ainda bem que esses que buscam tecnologia de investir numa semente, que nós consideramos barato, mas é um investimento, né? Esses que buscam isso são aqueles pioneiros que fazem correção de solo, fazem análise de solo e procuram aprender
a manejar bem esse material, essas pastagens, de acordo com o que nós preconizamos. Como estamos em um período chuvoso em quase todo o país, o clima é propício para a produção de leite, já que nesta época é natural a recuperação de pastagens, o que aumenta a oferta de alimento para o rebanho. Elas são muito exigentes em nutrientes e o principal nutriente realmente é a água. Então, no período da seca, em algumas partes no Brasil em que nós temos madrugadas frias, elas ou cessam o crescimento ou desaceleram muito o crescimento. Então, nessa época de déficit de volumoso na pastagem, aí nós entramos com um volumoso suplementar, ou silagem de capim, ou silagem de milho, que pode ser de milho, que pode ser um pouquinho mais cara, ou de capim mais barata, ou cana-de-açúcar picada para vaca leiteira, desde que nós façamos a correção para o teor de proteína. O uso de pastagens como principal fonte de alimento para o gado leiteiro é a alternativa mais barata de alimentação para o rebanho e para o produtor. Isso já é comprovado. O que nós buscamos é um material que produza muita folha e que tenha crescimento rápido para recuperar do pastejo anterior. Então, 20 e poucos dias depois, essas vacas já podem voltar naquele piquete que elas estiveram 3 semanas atrás, e o que nós queremos é que ela colha muita folha. Cada bocado dela, ela consiga trazer muita folha tenra, nova, nutritiva. Quanto mais ela ingerir de folhas, mais barato vai ficar a suplementação dela, menos o produtor vai ter que gastar com ração, e mais barato vai ficar o leite que essa vaca vai produzir para esse indivíduo. O que nós queremos é alertar os nossos produtores que eles têm que buscar a sua viabilidade econômica, colocando suas vacas para produzir leite a pasto, leite barato, que ele consiga conviver com as flutuações de preço no mercado do leite, que todo ano ela existe, e ele passar a focar custo de produção mais do que volume produzido. O produtor de leite nosso, ele tem que entender que ele não está nessa atividade para produzir muito leite, ele está nessa atividade para produzir lucro. E aqui ele vai conseguir baixar custo de produção e ter o lucro que ele precisa. Segundo o engenheiro agrônomo, além de fácil manejo, o pasto é resistente às temidas cigarrinhas das pastagens. Vários desses materiais, antes de serem lançados, eles já foram desafiados, principalmente contra a resistência contra lagartas e cigarrinha das pastagens, que hoje é o maior desafio que as nossas gramíneas, nossos pastos enfrentam no Brasil inteiro. Então, esses materiais, ou eles são um pouquinho resistentes ou tolerantes ao ataque de cigarrinha, e alguns que nós podemos recomendar, dependendo da região, que até reduzem a produção de ninfas dessas cigarrinhas, reduzindo até a população delas. Atualmente existem 1.200.000 produtores de leite no Brasil. O país é o 4º maior a produzir o produto no mundo. Mas, infelizmente, a cada 11 minutos, um produtor de leite deixa a atividade por questões econômicas. Por isso, o especialista afirma que técnicas como essa podem ajudar os produtores de leite a se manter no mercado. Com isso aqui, nós viabilizamos a produção de leite e nós vamos ter que pôr cada vez mais ênfase nos nossos programas de extensão rural e transferência de tecnologia, para que eles entendam que a saída deles é por aqui.